O detalhamento da contenção de gastos foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União desta terça-feira. Ao todo, 15 bilhões do orçamento federal foram contingenciados. Saúde, cidades, transportes tiveram os maiores bloqueios. A pasta mais afetada pelo corte é a da saúde, com 4 bilhões e 400 milhões de reais, seguido pelo Ministério das Cidades, com contenção de 2 bilhões. Na sequência, aparecem os ministérios dos Transportes e da Educação. Todos os ministérios foram afetados, com exceção do Meio Ambiente. O Ministério da Agricultura e Pecuária vai ter 453 milhões de reais bloqueados. E o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, mais de 216 milhões. No total, dos 15 bilhões, 11 bilhões e 200 milhões de reais foram bloqueados e 3,8 bilhões contingenciados. Agora, os ministérios precisam decidir até a próxima terça-feira quais programas deverão ser afetados. O corte de gastos que também não perdoou o Ministério da Agricultura e também o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Quem está conosco aqui é o Francisco Turra, né, direto de Porto Alegre. Vou começar primeiro, né, com a questão da MP, Turra, porque o senhor já foi ministro da Agricultura, né, e sabe o quanto é difícil fazer cortes num ministério que já anda com um orçamento apertado. Ontem aqui, o ex-secretário de Política Agrícola, o Luiz Carlos Vaz, disse que deve sobrar para a Embrapa. Eu queria saber a sua opinião, né? Se isso realmente vai acontecer e, se acontecer, o que representa esse corte para o setor. Boa noite, Turra. Bem, Antônio Petrin e a todos uma boa noite. Eu gostaria de dizer que efetivamente não é novidade, nem contingenciamento, nem corte, absolutamente nada, porque isso tem acontecido. E o governo se vê obrigado a dar um sinal ao mercado de que é preciso manter o ajuste fiscal, não fugir dessa regra tão importante que, às vezes, faz com que as oscilações da Bolsa demonstrem qual é a reação do mercado. Mas, efetivamente, o importante também é saber onde cortar, onde contingenciar, onde bloquear, porque, efetivamente, há setores que são carentes, importantes, e é o caso, por exemplo, do Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Agrário. Veja que nós estamos aí buscando mais recursos para prorrogar dívidas, para setores importantes, lácteo e etc., para que se recomponha. E, ao mesmo tempo, exatamente o Ministério da Agricultura e Desenvolvimento, que tem um orçamento minguado, estreito, já vão sofrer um corte. Mas dentro do Ministério, seria injustificável imaginar que a gente vá sangrar de novo a Embrapa. A Embrapa tem um orçamento estreito, pequeno, para o que ela faz e é de importante para o país. Imagine agora bloquear, ou seja qual o título que derem, porque contingenciar pode que aconteça elevação da arrecadação, etc., e que aumente a receita, e aí descontingencia é alguma coisa que não é anormal. Mas a Embrapa não poderia ser alvo exatamente dessas medidas tomadas pelo governo. E assim como eu vejo outros setores e outros ministérios que poderiam oferecer uma maior ajuda para que esse montante, 15 bilhões, que não é tão grande, por exemplo, seja atendido, como é o caso das emendas parlamentares, fundo eleitoral, que podem efetivamente oferecer alguma coisa para essa transição. E ao mesmo tempo que o governo fala em cortar despesas, né, a gente está aí esperando, na expectativa da divulgação de uma medida provisória, né, que deve acontecer nas próximas horas, que promete ajudar produtores rurais gaúchos afetados pelas enchentes. Queria saber a sua expectativa, como é que o público gaúcho aí estão, os setores gaúchos estão aguardando, né, essa MP, se deve realmente ter surpresa em relação àquilo que foi combinado. Falando num tempo normal, quando a gente fala em prorrogar, todo mundo acende o olho
e diz o que está vendo aí. Não é uma coisa tão comum, principalmente no agro, mas todos percebem que o Rio Grande do Sul foi atingido por um flagelo. Efetivamente, é algo diferente do que acontecera há muitos anos, e eu diria décadas, e foi um estrago imenso na grande, na pequena e na média propriedades. A grande média, por exemplo, que pedem apenas prorrogação, um juro adequado, 2 anos de carência. Isso o ministro ouviu, foi simpático à pedida, ao pleito, aparentemente muito bom. Com relação ao pequeno, a gente que perdeu antes, durante e depois, e que continua perdendo por não ter condições de retomar. Esses não há como fugir da ideia de até anistia, anistia pelo menos para boa parte da dívida. E essa ideia que o senador Irineu Horst, que aliás vem fazendo um ótimo trabalho, levantou, de redução da dívida, também de 30% até 50%, eu acho que é uma medida adequada para esse momento. Veja, Petrin, que eu falo num clima excepcional e num acontecimento absolutamente excepcional que foi a enchente e as enchentes que se seguiram. Não era uma apenas, em alguns lugares até 7 enchentes seguidas aqui, e antes um período de estiagem que tirou a força, o poder de cumprir esses contratos. Então é o que se espera aqui, além, é claro, de medidas como, por exemplo, recuperação do solo, tem que haver alguma coisa, tem que haver um seguro agrícola emergencial aí para estimular o produtor a plantar. A única forma dele voltar à atividade é poder plantar. E para poder plantar, ele sem um seguro não vai arriscar e nem tem condições para fazê-lo. Perfeito. Francisco Turra, obrigado mais uma vez aqui pela sua análise em torno de dois assuntos tão importantes que a gente fica aqui na expectativa. Obrigado, Turra. Uma boa noite, um abraço a todos os gaúchos aí. Um abraço também a todos, ao Miguel, a ti e aos que participam. Valeu, obrigado.